Oi gente, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou Leidiane Badaia e esse é o meu canal Histórias de uma Lady. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Quem não curtiu, curta. Quem não compartilhou, compartilhe. Quem não comentou, comente aí. A nossa história dessa semana é o Diário Secreto. Quando você era adolescente, você já teve um diário? Aqueles diários que tinha até um cadeadinho e uma chave? Por que será que estava sempre trancado? Porque tinha vários segredos? Segredos sobre paixões, sobre namoros. Então, quando eu era pequena, eu nunca tive esse diário, mas eu descobri um diário muito interessante da minha irmã. E o que estava escrito nesse diário? O que tinha de interessante? O que ela escreveu aí que eu descobri? Não perca. Se você quer saber, está curioso, assista esse vídeo até o final. O Diário Secreto é de uma dessas minhas irmãs, que eu não vou falar, não vou citar o nome, mas ela vai se lembrar, ela vai saber muito bem do que eu estou falando. Para quem tem irmãos ou irmãs, sabem que tem muita confusão, muitas brigas e também muitas histórias boas para contar durante a nossa vida. Eu sinto muita saudade de todos os meus irmãos. Um grandíssimo abraço para todos. A história do Diário Secreto se passou na cidadezinha de Planaltina de Goiás, quando eu era pequena. Eu estava naquele período de aprender a ler. Então vocês sabem que quando estamos aprendendo a ler, a gente fica muito curiosa, a gente quer ler tudo. Tudo que aparece pela frente, a gente quer desvendar esse mistério, se a gente pode ou não entender o que está escrito ali. Nesse momento dessa minha investigação, dessa minha curiosidade, sem querer eu estava mexendo na gaveta da minha irmã e pois é, gente, assim, sem querer do nada, encontrei um diário. Pois é, quem se lembra, quem é adolescente se lembra daqueles diários rosa, que vinha com os cadeados fechados e tudo. Porém, tinha uma coisa. O diário dela não estava trancado, estava simplesmente aberto. Então, quando eu vi aquele diário, eu fiquei mais curiosa ainda e abri e comecei a desvendar os mistérios do diário. Gente, estava tão interessante o diário. Eu comecei a ler e a descobrir um montão de segredos da minha irmã. E quais são esses segredos? Como elas eram mais adolescentes e eu era ainda criança, o meu pai, que é da família tradicional brasileira, não deixava as minhas irmãs namorar. Dizia que ainda era muito cedo e tudo. E vocês sabem que a família tradicional brasileira, quando você não obedece, é feia mesmo. E aí, a minha irmã, então, ela decidiu, escrever todos os seus romances, as suas aventuras nesse diário. E eu, esperta, boba que nem nada, comecei a descobrir tudo. Sabe por quê? Porque essa minha irmã, ela era muito implicante comigo. Então, depois que eu descobri esse diário, que eu li todos os segredos mais profundos da minha irmã, todos os casos amorosos, onde aconteceram, como e com quem, eu guardei só pra mim, que não sou boba nem nada, para um momento certo. E como a minha irmã era muito implicante comigo, eu sabia que esse momento certo iria chegar. Então, continuei a minha vida normalmente e eis que um dia a minha irmã tinha mania de implicar comigo ou me bater por coisas banais da vida, que ela queria que eu limpasse a casa ou lavasse a louça ou fizesse o que ela mandasse. Como era muito implicante e nunca gostei de fazer coisas de casa mesmo, eu falei que não, porque agora eu tinha um poder nas minhas mãos. E em uma dessas brigas, a minha irmã implicante, ela também tinha mania de me chamar de garota da vida, Aquela profissão que vocês já conhecem. E eu nunca gostei desses palavrões. Então, quando ela me falou isso, e eu tinha esse segredo guardado, e meu pai estava em casa, o que vocês acham que eu fiz? Será que eu respondi a implicação?
Será que depois dela me xingar, eu vou revelar o segredo dela, os segredos mais profundos? E o que irá acontecer se eu revelar os segredos dela? O que vocês acham? O que vocês acham que eu fiz nessa situação? Eu estava na minha, estava tudo bem, só que ela veio, como sempre, implicar comigo. Veio me chamar daquele nome feio, que eu não vou comentar para vocês, que vocês já devem desconfiar. E o que vocês acham que eu fiz nessa situação? Comente aí embaixo e descubra no próximo vídeo.